Em 13 de julho de 2024, Donald Trump escapou de um atentado contra sua vida. Ele conseguiu virar a cabeça no ângulo certo para que uma bala disparada em sua direção passasse de raspão em sua orelha em vez de atingi-lo na cabeça. Mas o que aconteceria se ele não virasse a cabeça? E se Donald Trump fosse assassinado naquele dia? Quem o substituiria? E isso poderia levar a uma guerra civil americana? Neste vídeo, veremos vários cenários sobre o que aconteceria se Donald Trump fosse assassinado. Preciso deixar claro que, no momento desta gravação, a tentativa de assassinato ainda está sendo investigada. Alguns detalhes podem mudar, mas o que sabemos é que o atirador chegou muito perto. Em Butler, Pensilvânia, em 13 de julho, o assassino baleado a 140 metros de distância. Trump tinha acabado de virar a cabeça por alguns centímetros. Se ele não tivesse feito isso, é muito provável que ele tivesse sido morto pela bala. Em vez disso, o tiro atingiu sua orelha. Se ele não tivesse tido tanta sorte, estaríamos olhando para um mundo completamente diferente hoje. Donald Trump estaria morto. Então, o que aconteceria a seguir? Uma das coisas mais importantes que precisariam ser descobertas seria quem assumiria o manto do candidato presidencial republicano. Tudo depende de quando isso acontecer. A resposta pode mudar, se fosse antes da Convenção Nacional Republicana ou depois. Então, no caso da tentativa de assassinato de 13 de julho, as coisas ficariam um pouco mais complicadas. Já que esse evento aconteceu logo antes da Convenção Nacional Republicana, que foi marcada para julho, os delegados envolvidos na seleção do candidato presidencial republicano teriam que se mover incrivelmente rápido. Com pouco tempo entre o tiroteio e a convenção, o indicado provavelmente seria decidido no plenário da convenção naquela noite. Seria incrivelmente confuso e frenético. Haveria acordos de bastidores e discursos públicos dos candidatos esperançosos. Agora, como Trump não teve uma oposição forte durante as primárias, quase todos poderiam ser considerados. Seria como voltar à estaca zero. Mesmo pessoas que não concorreram nas primárias poderiam ser nomeadas. Esta seria uma noite cheia de disputas pelo poder. E quem quer que permaneça de pé seria o candidato republicano que concorreria à presidência. Agora, há alguns outros cenários que abordaremos em breve, mas o que pode acontecer fora da política? Bem, a resposta para isso é muito mais desconhecida e aterrorizante. Donald Trump foi visto gritando "lute" depois de ser baleado, e há uma boa chance de seus apoiadores fazerem exatamente isso. Agora não estamos dizendo que todos, exceto a direita extrema de sua base, podem se envolver. Os apoiadores de Trump invadiram o Capitólio dos Estados Unidos. Então, o que aconteceria se seu líder fosse assassinado? Bem, eles provavelmente estariam procurando alguém para culpar, potencialmente um grupo de pessoas ou o partido oposto. Donald Trump tem apoiadores incrivelmente apaixonados, mais apaixonados do que já vimos de quase qualquer outra figura política no passado. Há uma boa chance de haver explosões de violência e agitação civil. Esperançosamente, essa violência seria contida em pequenos grupos do país e não se tornaria uma guerra civil total. Com Biden ainda sendo presidente e comandante-chefe, ele está no controle dos militares. Se as coisas saíssem do controle, esperançosamente eles seriam capazes de acabar com isso e nenhuma milícia maior se formaria agora, mesmo sem qualquer violência. Trump seria idolatrado ainda mais do que é hoje. Os apoiadores o tornariam um mártir. E se algumas pessoas da esquerda estivessem felizes com o que aconteceu? Isso criaria uma divisão política ainda maior em todo o país. O novo candidato republicano certamente usaria isso como combustível para energizar os eleitores, transformando-o em um candidato ainda mais forte. E mais apoiadores de Trump podem ser inspirados a votar na eleição agora, mesmo sem ele na corrida. Mas e se Trump não estivesse morto, mas incapacitado? Bem, tecnicamente, as regras e leis que estão em vigor ainda se aplicariam, mas pode haver mais nuances. Se houver uma chance de Trump voltar e ele estiver saudável, o partido provavelmente debateria se ele poderia ou não continuar como o indicado. Eles também considerariam se ele estaria em boa forma o suficiente para ser empossado se ele potencialmente se tornasse presidente. Agora, a história é um pouco diferente se a tentativa de assassinato acontecesse após a Convenção Nacional Republicana em 15 de julho. Donald Trump seria eleito como seu indicado. Então, o que aconteceria se ele morresse antes da eleição? Bem, você pode pensar que seu companheiro de chapa seria automaticamente elevado,
Então sua escolha atual para vice-presidente J.D. Vance se tornaria o candidato presidencial, mas esse não é o caso. O candidato à presidência ainda seria votado pelo Partido Republicano. Eles podem voltar à estaca zero e convocar novamente a Convenção Nacional, ou podem simplesmente selecionar um novo candidato. Há uma boa chance de que o companheiro de chapa de Trump se torne o candidato presidencial, mas não é uma garantia. Outros membros do partido podem querer entrar na mistura. Agora, as mesmas regras seriam se Trump vencesse a eleição em 5 de novembro. Isso o tornaria o presidente eleito até o dia da posse em 20 de janeiro. Se ele morresse entre essas datas, o vice-presidente eleito não se tornaria automaticamente presidente. Já que Trump não seria oficialmente empossado, a 25ª emenda que permite que o vice-presidente se torne presidente se o atual morrer não seria aplicável. Agora isso me fez pensar se algo assim poderia potencialmente atrasar a eleição. Bem, tecnicamente poderia, mas é incrivelmente improvável. O dia da eleição é definido por lei federal e é 5 de novembro. Para que isso mude, precisaria ser votado na Câmara dos Representantes e no Senado. O presidente também precisaria assinar, mas isso só pode acontecer se ambas as partes estiverem de acordo, o que parece improvável, especialmente dada a divisão política que assola os Estados Unidos. Além disso, isso só atrasaria a eleição por algumas semanas. Como a Constituição declara, um presidente precisa ser empossado até janeiro do ano seguinte. Caso contrário, não haveria presidente e as coisas poderiam ficar realmente feias. Agora é assim que a eleição seria conduzida, o que se resume para muita burocracia e sistemas que já temos em vigor. O que acontece a seguir pode ser extrema agitação civil, violência, raiva ou potencial guerra civil. É seguro dizer que este seria um momento assustador para a América por uma série de razões. Por outro lado, talvez um ato violento como este pudesse inspirar os americanos a largar as armas e se unir. Mas considerando a divisão política, isso parece improvável. Agora, este não é um cenário hipotético divertido. Independentemente de onde você esteja no espectro político, seria um momento assustador para os americanos e para as pessoas ao redor do mundo. Vamos apenas esperar que esta tentativa de assassinato não leve a mais atos violentos. Eu sei que não quero acabar em uma terceira guerra mundial. Mas isso parece uma história para outro dia. Muito obrigado por assistir. Até o próximo vídeo. Um abraço, tchau!